Começa agora o Espiritismo em Foco, é uma produção conjunta da Federação Espírita Brasileira e da Comunhão Espírita de Brasília. Conosco, Geraldo Campetti, o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Olá, Geraldo, seja muito bem-vindo. Olá, Ana. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui uma vez mais para a gente conversar sobre assuntos que nos iluminam. E nós vamos conversar sobre um artigo que está na revista O Reformador. E se você quer assinar a revista, não esqueça, R$100 anualmente você fica por dentro de tudo aquilo que acontece dentro do movimento espírita. E além disso, fica sabendo das novidades, fica sabendo de livros, fica sabendo também de crônicas. É muito interessante. Acompanhe, é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. E o que nós vamos tratar hoje é reencarnação, uma publicação do próprio Geraldo. E ele começa dizendo assim: acredite ou não, ela existe. É isso, Geraldo? É isso mesmo, porque a reencarnação faz parte da lei de Deus. É um princípio natural, portanto divino. Está na natureza. Queira a gente acreditar, queira não acreditar, isso não vai fazer diferença. Ela continua existindo por ser uma lei. E é tomado como um princípio fundamental do Espiritismo, um dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós acreditamos na reencarnação. E é uma lei que nos oferta a possibilidade da evolução. Atesta a justiça de Deus. E mais que isso, Ana, quando a gente vai aprofundando as reflexões, a gente vê que na reencarnação nós vemos, constatamos a lei de amor divino. Se nós constatamos então a lei de amor divino, nós estamos aqui num processo reencarnatório para expiar e para também sermos provados, ou a pedido nosso, ou então de um acerto com os nossos mentores espirituais. Mas como é que nós provamos a lei do amor divino, Geraldo? Pois é, a própria reencarnação é uma oportunidade de evolução. Emmanuel nos ensina que a reencarnação é um atalho no processo evolutivo. Então, a gente reencarna, ou seja, renasce, não é? Tendo a oportunidade de ocupar um novo corpo, porque em espírito nós somos a essência, somos o indivíduo, a inteligência, e esse espírito, então, ele vai estagiando em cada encarnação, tendo a oportunidade de um renascimento num novo corpo físico, uma nova família, novas experiências, exatamente para passar pelas provas, porque as provas nos dão a possibilidade do testemunho. A prova é um teste. Aí a gente vai ver se de fato aquilo que a gente aprendeu, ou os valores que já estão inseridos na nossa intimidade, para confirmar se é isso mesmo. Então a gente vai ser provado, vai ser testado nas nossas necessidades de crescimento, de evolução. A reencarnação tem esse objetivo, de nos colocar à prova, então, para oferir os nossos valores. Mas quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual o fim objetivado com a reencarnação, ou seja, qual é o objetivo da reencarnação? Por que a gente reencarna, renasce? Por que a gente não tem uma única existência? Na verdade, nós temos uma única vida, que é a vida do espírito, mas existência material, física, nós temos inúmeras, a depender da nossa necessidade evolutiva. Mas por que então a gente reencarna? E a primeira palavra que o Espírito de Verdade coloca é o vocábulo expiação. Então a gente reencarna inicialmente para expiar. Aí a resposta coloca uma vírgula e diz assim: melhoramento progressivo da humanidade. Então a gente expia, e o que é expiar? É nós sermos testados, colocados à prova, porque a expiação também é uma prova, mas tem uma vinculação com o passado de faltas. Em algum momento a gente cometeu algum erro, e então depois nós precisamos ser submetidos a esta prova e expiação, que se vincula àquele erro que a gente cometeu, para nós ressarcirmos, ou seja, para a gente estar quites diante da lei divina. Não que Deus nos cobre, porque Deus não cobra, assim como Deus não perdoa, porque Ele não se magoa, então Ele não se sente como um cobrador nosso. Mas perante a consciência, perante a lei divina,
porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência toda vez que a gente se desvia do caminho. Mais cedo ou mais tarde, quando a gente vai entrando nesse processo consciencial, a gente vai ter que responder. Então nós vamos ter que, de certa maneira, estar quite diante da lei, estar tranquilo, sereno, na certeza de que se a gente tem algum débito, nós precisamos ressarcir, pagar essa conta. Mas então, peraí, nós reencarnamos, como tu disseste aqui no teu artigo, e eu até dei uma sublinhada, sabe, Geraldo, em algumas coisas. Sim. Tu disseste assim, que como via de regra, todos nós temos contas a pagar, aquelas dívidas contraídas em outros tempos, e temos que pagar estas contas. Um dos objetivos, então, é o pagamento de dívidas? Nós entendemos a própria expiação como um pagamento. Ninguém expia sem dever. Agora, nós passamos pelo processo da prova e da provação por uma necessidade evolutiva de teste, que não necessariamente tem a ver com dívida, ou seja, com equívoco que a gente cometeu. Todos nós precisamos ser testados. Mas quando a gente precisa ser testado novamente naquele mesmo quesito, ou seja, é porque de certa maneira a gente reprovou ou a gente ainda não solidificou aquele ensino, aqueles valores. E se a gente comete um erro, se desvia do caminho certo, usa mal o livre-arbítrio, enfim, a gente provoca alguma coisa como dano ao nosso próximo, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a lei de merecimento, a gente vai ter o retorno pela própria necessidade evolutiva. E aí, de fato, a expiação se torna um processo de pagamento. Porque expiar é quitar essa dívida, ou seja, é você passar por uma prova que vai te colocar em xeque exatamente um teste, um testemunho vinculado àquele erro que foi cometido, e agora você, olha, eu passei, eu tenho a segurança de que nesse ponto eu não erro mais, ou pelo menos nesse momento eu não errei, então eu sigo em frente. Mas Geraldo, se Deus é tão bom e misericordioso, não tem como eu quitar essa dívida pelo lado bom? Ah, tem, porque a expiação não é ruim. A expiação, na verdade, é uma coisa muito boa. É a oportunidade da gente se ressarcir perante a própria consciência. Como Deus não tem esse caráter de cobrador, pelo contrário, tem de educador, Ele sempre nos concede a oportunidade da evolução, principalmente pelo trabalho, pelo aproveitamento útil, então, do tempo, não é? É nós estarmos no caminho certo. Se a gente se desvia desse caminho, naturalmente, por um uso do livre-arbítrio, por uma invigilância, a gente depois vai ter que voltar ao caminho, pagar essa conta e seguir em frente. Então Deus não fique cobrando, Ele não vai ficar cobrando de nós, mas a nossa própria consciência vai alertar o ponto, olha, nós infringimos a lei, aquilo ficou registrado. Para a nossa própria libertação, remissão desses equívocos, a gente é submetido a essa expiação para depois poder seguir o curso naturalmente. Deus sempre oferta oportunidade, então a gente, ao mesmo tempo que paga uma conta pelo sofrimento, pela dificuldade, por um desafio, por um embate, Deus também nos coloca à prova a oportunidade de expiar pelo trabalho, pela prática do bem, pela caridade, pelo serviço que a gente presta. Você quer ver um exemplo, Ana e companheiros que nos acompanham aí? A mediunidade é um grande exemplo disso. A mediunidade nos coloca à prova, não que sejamos assim missionários. Na verdade, os médiuns, a maioria de nós, somos todos devedores perante a lei. E a mediunidade é um recurso de que Deus se utiliza para a nossa remissão. À medida que a gente trabalha essa mediunidade no processo de autoeducação, amparando o semelhante, porque a mediunidade tem essa finalidade mesmo de servir ao próximo, de ajudar um irmão em necessidade, a gente também vai se libertando. Então nós estamos, de certa maneira, pagando essas contas, espiando, mas pelo trabalho, devido à bondade divina. Mas, Geraldo, aí tem uma questão de atenuantes e agravantes, não é? Existe sempre uma balança. E nessa balança existe o trabalho no bem, que vai sempre me ajudar e ajudar ao próximo, e existe aquele do eu não fazer absolutamente nada e que vai cada vez mais agravando o meu processo evolutivo. E aí tu colocas aqui no artigo bem claro, né? O aprendiz pode dar continuidade de onde parou na lição anterior, mas precisará refazer aquelas em que foi reprovado. Não existe volta ao começo. É isso? Na verdade, toda a reencarnação é como se fosse um novo começo, como a gente aprende lá no capítulo
4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando coloca, né, sobre o nascer de novo. É preciso que a gente nasça de novo para ver o reino dos céus. Então, o renascimento, a reencarnação, Kardec coloca como se fosse um novo começo, mas um começo em que você já parte do que aprendeu no passado. É um novo começo porque é como se fosse um novo dia, né, que se abre para você seguir em frente. São novas oportunidades e você ainda tem, digamos, a oportunidade de esquecer o passado faltoso, o passado, enfim, que poderia até nos complicar mais ainda. Então vejamos, a gente teria um novo começo nesse sentido, mas como uma continuidade. Parece um paradoxo, mas é um começo que você não perdeu o que você já aprendeu, né? É um começo no sentido de uma nova oportunidade para você seguir em frente. Agora, Deus é tão bom que Ele nos oferta essas oportunidades e vai depender de cada um de nós, do uso do livre-arbítrio, notadamente, Ana, da nossa vontade, da nossa disposição em melhorar. Por isso que é determinante o livre-arbítrio. Ele pode tanto facilitar quanto complicar. Se a gente usa bem o livre-arbítrio, a gente vai seguindo o processo evolutivo de maneira, inclusive, rápida, seguindo naturalmente o curso. Agora, se a gente usa esse livre-arbítrio, né, para determinadas atitudes que ainda são voltadas muito para o nosso próprio modus operandi, às vezes um egoísmo, né, um orgulho, uma vaidade, prepotência, a gente se achar melhor que os outros, enfim, isso vai dificultando o nosso processo evolutivo. Agora, Deus sempre vai nos colocar à prova pela necessidade, isso é decorrência da própria lei da reencarnação e de causa e efeito. Então, a reencarnação acaba cumprindo a lei de causa e efeito. É um instrumento, digamos assim, um recurso da divindade para que essa lei de causa e efeito seja colocada em prática. Né? A cada ação tem uma reação, tudo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz terá consequências e, evidentemente, as responsabilidades que são decorrentes. E a gente tem esses renascimentos, né, pela reencarnação, a oportunidade de estar se defrontando com estas circunstâncias, com as situações, com as pessoas que a gente precisa estar novamente à frente para poder ressarcir, corrigir e seguir de uma maneira acertada no nosso processo evolutivo. Tu falas ainda no artigo que como é que nós só podemos explicar reencarnação sabendo de que um irmão é rico, o outro é pobre, um é doente, o outro é são, o outro é feliz, o outro não é feliz, que só a reencarnação pode explicar estes fatos. É uma verdade. É a aplicação da lei de justiça de Deus. A gente vê claramente no princípio da reencarnação, que foi, inclusive, exposto por Jesus no seu Evangelho. Pelo menos por 3 vezes, de maneira clara, Jesus fala da reencarnação. Quando, naquela conversa com Nicodemos, né, o doutor da lei, que era um fariseu, mas tinha uma certa abertura. Jesus, então, vai e explica para ele, né? Só que vai até um certo ponto, porque ele próprio não tinha capacidade de entender a questão do renascimento, né, do nascer de novo. E a gente vê também a conversa de Jesus com 2 discípulos de João Batista, quando procuram. Jesus fala claramente sobre a questão, né, da reencarnação, que João Batista já tinha retornado, né, o Elias tinha retornado na figura de João Batista, e na transfiguração, no Monte Tabor, quando você vê também a primeira reunião mediúnica, digamos assim, né, ao ar livre, a gente vê ali também o princípio colocado da imortalidade da alma e do retorno do espírito, né, em termos da própria reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. É muito importante a gente reconhecer isso, porque nós estamos sempre evoluindo, Ana, sempre. Mesmo que a gente dê uma parada, entre aspas, porque pelo uso do livre-arbítrio a gente pode dar uma estacionada temporária. A reencarnação até seja isso, mas ela é um impulso para a gente seguir. Se nós continuássemos, por exemplo, no plano espiritual, provavelmente a gente poderia estar talvez assim, entre aspas, acomodados, ou não querendo avançar. Quando você é submetido ao processo do renascimento, né, então pela reencarnação, não tem como fugir. Você vai enfrentar as provas, as dificuldades, aquela caminhada, você pode até retardar um pouco, mas você é impulsionado. E a própria lei vai com um processo de impulsão. A gente tem como fatalidade a evolução, o amor, o bem. Então, se nós nos desviamos pelo ódio, pelo mal, não é?
pela falta de uma compreensão, isso tudo vai ser temporário. E a reencarnação nos coloca à prova de novo para que a gente possa enfrentar isso, né, e conseguir retomar o caminho do rumo certo. Eu não sei se eu respondi a sua questão exatamente, não é? Respondeu. E quando é que nós adquirimos essa consciência de que somos espíritos imortais? É um processo evolutivo. Intimamente, nós todos, por sermos filhos de Deus, trazemos esse sentimento, essa percepção, que vai sendo desabrochada a percepção e desenvolvido o sentimento à medida que a gente evolui. Porque Deus, quando nos criou como espíritos, né, que é todo um processo evolutivo, em que a gente passa como princípio lá pelos reinos chamados inferiores, estagiando, né, nessas experiências todas dos reinos, né, mineral, vegetal, animal, como princípio espiritual. Quando chegamos ao estágio de espírito formado, que somos simples e ignorantes, porque nós vamos partir daí para o uso da razão, do livre-arbítrio, a gente tem já íncito em nós, dentro de nós, inerente então à nossa natureza, essa ideia da imortalidade, de que nós somos imortais, de que nós jamais morremos. E o nosso processo evolutivo é tão bonito que Deus não nos dá isso pronto, acabado. A obra de Deus é perfeita, mas ela não é pronta, ela não está concluída. Ele é tão bondoso, tão misericordioso e tão sábio que deixou às suas próprias criaturas o mérito de cooperar na conclusão da sua obra. Filosoficamente a gente pode entender assim. Então dá sentido à vida. O processo evolutivo vai nos levar a uma viagem pelas experiências diversas, inclusive por intermédio das reencarnações sucessivas, a uma viagem íntima da busca do Deus interno que habita dentro de cada um de nós. E aí nós vamos perceber a nossa realidade de espíritos imortais. Chegarmos a um estágio de plenitude em que vamos nos sentir completos, plenificados e integrados à obra de Deus, porque somos também a sua criação. E vamos nos sentir finalmente felizes, porque aí a gente vai entender, sentir e viver em profundidade toda essa lei divina que nos envolve desde o princípio, desde quando nós somos criados. Quando tu falas em felicidade no teu artigo, tu falas que nós temos uma noção nítida, perfeita entre as coisas boas e as coisas ruins que nós andamos pensando ou fazendo por aí. Isso também tem a ver com o nosso processo reencarnatório? Tem a ver, porque a reencarnação, nos colocando à prova, vai gradativamente nos abrindo uma visão mais ampla, uma visão espiritual. Embora a gente tenha um esquecimento com relação ao passado, às vivências anteriores, e mesmo do mundo espiritual, nós temos algumas percepções, né, a depender das nossas capacidades. Mas de um modo geral a gente se esquece. Mas nós enfrentamos aquelas provas que vão nos despertar, vão nos chamar a atenção. Mesmo que a gente não tenha a consciência por uma memória atual, presente, aquilo está gravado em nós, fazendo parte da nossa essência, que somos nós mesmos, o espírito, que é imortal, que é indivíduo, que vai carregar todo esse conjunto de experiências para onde ele for, né, na sua evolução, no seu caminho rumo a Deus. Então, nós vamos nos conhecendo e conseguindo identificar com clareza o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, né? O que é luz e o que é sombra, até que essa dicotomia deixe de existir. Porque nós vamos entender também que no próprio processo da morte nós encontramos a vida, porque somos espíritos imortais. Então essa dicotomia toda deixa de existir, porque nós vamos estar integrados. E esse é o caminho. A gente precisa ter a consciência disso durante a caminhada para chegar ao momento de reconhecer que de fato o mal não existe. Ele é só a ausência do bem. O bem sim existe, porque é uma determinação da lei divina. E nós somos criados como um fruto de um amor divino, que é fruto do bem, e nós vamos caminhar para esse bem, porque o bem está dentro de nós. Basta a gente seguir todo esse processo e descobrir isso desenvolvendo pelo uso do nosso livre-arbítrio. É uma questão de tempo, de trajetória. O tempo é relativo também ao desempenho de cada um, a gente sabe disso, mas Deus, sempre na sua justiça, associado à misericórdia e à bondade, concede a todos os seus filhos as mesmas oportunidades. O
O que diferencia um do outro é exatamente esse impulso da vontade, do uso do livre-arbítrio adequado ou não, para acelerar ou ter um transcurso natural no processo evolutivo, ou quem sabe adiar um pouco e ter que passar por outras experiências até chegar no ponto desejado. Ao encerrares o artigo, tu falas que nós somos protagonistas do nosso destino, da nossa vida. Como é que nós nos tornamos, então, verdadeiros protagonistas e não coadjuvantes, como muitos de nós pensamos que somos? Quando nós assumimos de fato as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, não fugindo do que nós devemos fazer, não se ausentando dos compromissos que devem ser trabalhados em cada passo. Então a gente vai assumindo a nossa posição, reconhecendo que nós temos os nossos direitos, que são conquistas inalienáveis, mas que acima de tudo os direitos vêm também acompanhados dos deveres. Nós somos livres, mas temos responsabilidade. A consciência desse processo todo nos faz sermos donos de nós mesmos, adquirindo a verdadeira propriedade, que são os patrimônios espirituais que ninguém consegue nos tirar, porque são verdadeiramente nossos e representam o que nós somos. Por isso que é um caminhar que é passo a passo, enfrentando dificuldades. Nós vamos ainda ter muitas dificuldades, um enfrentamento íntimo de desafios em que às vezes a gente titubeia, a gente se sente frágil, a gente já poderia estar caminhando firme e de repente sente que os joelhos se dobram, né? E a gente ainda sente aquela fraqueza, aquele temor, tudo isso para nos colocar exatamente diante de Deus, que é nosso Pai, e a gente compreender que nós não estamos sozinhos, que a gente tem um amparo maravilhoso e a gente pode assumir com toda a humildade que somos protagonistas. Somos os principais responsáveis pelo nosso próprio destino, como nos ensina o sábio filósofo do Espiritismo, Leon Denis. Somos os responsáveis, os artífices, os co-construtores do nosso destino com Deus. Então a oportunidade é valiosa e a reencarnação está aí uma vez mais, nós que estamos nessa trajetória, para poder aproveitá-la com toda a nossa dedicação, com o nosso afinco, porque certamente, Ana e prezados companheiros, os resultados aparecerão como consequência. Geraldo, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. E para você fica a dica de ler O Reformador, a revista da Federação Espírita Brasileira. E não esqueça, nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, né, Geraldo? Isso. Tem um capítulo inteiro sobre reencarnação e lá você pode ter muitas informações. Nós voltamos em uma outra oportunidade. Até lá!